Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Sou produtor cultural e agora, que é um workshop com algumas ferramentas, né, algumas dicas de como você pode organizar melhor o seu projeto cultural. Esse projeto, né, ele conta com o apoio do governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Bom, o que é produção cultural, né? O produtor cultural é o profissional responsável pela elaboração e execução de projetos, programas, eventos e atividades culturais, sociais, esportivas, políticas e comemorativas. Este profissional também pode ser ligado ao agenciamento de artistas, grupos artísticos, formais ou informais, e ainda na promoção de ações de associações, cooperativa e entidades privadas, públicas ou do terceiro setor. Sua atuação é muito ampla, podendo contemplar a gestão, o planejamento, a mobilização, a execução, a distribuição de produtos culturais, prestação de contas e relatoria de eventos, projetos e programa. Esse texto é um texto do Sebrae que vem com um resumo sobre o que é um produtor cultural. Então, como vocês podem ver, o produtor cultural pode atuar em várias áreas, né? Não apenas como produtor executivo de eventos, mas ele pode atuar também na parte de captação de recursos, ele pode ser só trabalhar com elaboração de projetos, né, trabalhar com editais, leis de incentivo, enfim, tanto de artistas, né, como na gestão de entidades culturais, sejam elas públicas, privadas, né, ou do terceiro setor. Você também pode atuar com agenciamento de artistas, né, então como um manager, né, um empresário, enfim, então é muito ampla, a produção cultural é muito ampla, mas hoje a gente vai focar na produção de eventos, então eu vou trazer umas ferramentas que podem auxiliar você na organização do seu evento. Vamos lá? Então, nessa aula, você aprenderá algumas ferramentas úteis que facilitam a organização de um evento em todas as etapas, tanto na pré-produção, como na produção, execução e na prestação de contas, né, que vão te auxiliar em todas as etapas do seu projeto. A primeira ferramenta que eu trago é uma bem básica que muita gente conhece, né? Mas muita gente não usa também, que é criar uma pasta no Google Drive. Então, a primeira coisa que eu faço, tenho um projeto, meu projeto foi aprovado por um edital, ou vou executar um projeto que eu consegui captar, né, por meio de leis de incentivo, ou verba direta mesmo, mas tem um projeto. Então, por onde eu começo? Começa já organizando do primeiro momento, desde o primeiro passo, já começar essa organização, né, o que que eu sugiro? Que você crie uma pasta no Google Drive, por exemplo, aqui eu coloquei projeto WYZ, né, um projeto fictício, onde a gente divide por pastas e subpastas, de cada uma das principais áreas, porque isso já vai facilitar muito na organização. Por que que é importante fazer isso desde o primeiro momento? Porque isso vai facilitar, né, durante a execução, você encontrar o que você precisa, porque num primeiro momento você não tem documentos, você não tem materiais, não tem nada. Mas conforme o projeto vai desenrolando, vai surgindo um monte de documentações. E essas documentações ficam perdidas, você não sabe com quem ficou, onde ficou. Se de repente você perde o seu computador ou acontece alguma coisa, quebra, no meio do caminho você tinha tudo isso salvo no seu computador, você perde. E você corre um risco muito grande de ser prejudicado na prestação de contas, por exemplo. Então, você está no meio da execução do projeto, você não tem algum documento porque aconteceu alguma coisa, ou você perdeu, não sabe onde colocou, e você tem problemas na prestação de contas porque você não encontrou esses documentos comprobatórios. Então, nada melhor do que você ter uma pasta no Google Drive, onde você tem tudo salvo lá, fica na nuvem. Então, independente de você estar com computador ou não, com celular, você vai ter sempre acesso a todos os materiais do seu projeto. Então, pasta no Google Drive é super importante. Eu criei aqui algumas pastas, por áreas, né, para facilitar essa organização. Então, eu coloquei produção, por exemplo, aí lá você consegue colocar toda a parte dos seus orçamentos, né, dos roteiros de trabalho,
enfim, da contratação, né, que você tem dos fornecedores, dos artistas. Aí, de repente, tem uma pasta ali só de artistas, você vai contratar artistas, você tem uma pasta do artista, com todos os documentos dele lá, o contrato, fotos, portfólio, tudo que você precisa dele, você joga tudo lá e fica fácil, né. Tem a pasta de comunicação, né, que aí também pode ter uma pastas, divididas por artista, enfim, que você também pode colocar lá os flyers, logos, todas as artes, o planejamento de comunicação, enfim, tudo você pode que for voltado para a área de comunicação, você pode colocar lá, né. Então isso vai te ajudar bastante nesse processo de você ter organizado toda a parte de comunicação, né. No financeiro, fica a planilha orçamentária, com todo o acompanhamento dos pagamentos, com as notas fiscais, os recibos, enfim, você consegue ter organização de toda a parte financeira ali, dentro de uma única pasta. Então precisei, puxa, preciso da nota fiscal de tal fornecedor, tá ali, tá fácil. E aí qualquer pessoa da sua equipe que tenha acesso a essa pasta, pode ter acesso. O que eu sugiro também, né, uma dica, é você liberar cada uma dessas pastas somente de acordo com a responsabilidade de cada colaborador. Então, por exemplo, o produtor executivo, o pessoal da parte de produção, eles vão ter acesso à pasta de produção para edição, mas eles conseguem visualizar e abrir a comunicação, financeiro, patrocínios, eventualmente, se você quiser liberar também. Se você não quiser, você não libera, libera somente a pasta de produção, por exemplo, e ele não vai conseguir editar a pasta de comunicação, mas ele consegue mexer em toda a pasta de produção. É ali o setor dele. A pessoa responsável por comunicação e toda a equipe de comunicação, assessoria de imprensa, social media, tudo isso tem acesso somente à pasta de comunicação. Por que você faz isso? Não é só para proteger as informações, mas também com cuidado, né, por segurança. Por que acontece? Se todo mundo tem acesso a todas as pastas, por um erro, de repente, de algum colaborador, apaga uma pasta. Ou some com uma subpasta super importante que é de outra área. Até você identificar quem foi, como que isso aconteceu, enfim, é muito mais difícil. Então, o ideal é que você deixe responsável, né, para a edição, né, para a administração de cada pasta, somente a equipe daquela área específica. Então, tudo isso facilita e garante uma segurança maior de todas as informações que estão lá. A segunda ferramenta que eu gostaria, né, de propor, né, enfim, de dar como dica para você utilizar essa planilha tarefas, checklist. Você pode fazê-la de diversas formas. No Google Drive, se você entra no seu Google Drive, que é gratuito, né? Você tem a parte de planilhas. Se você for em planilhas, ele tem modelos. E ele aparece lá, todos os modelos. Tem um botãozinho que aparece todos os modelos. Você clica lá e vai aparecer uma série de modelos. De orçamento, de planejamentos, diversos, enfim. E vai ter essa, controlador de tarefas, controle de tarefas. Essa planilha já está pronta. Você só utiliza ela como modelo e é muito mais fácil. Se você não sabe criar uma planilha própria, já tem um modelo do próprio Google Drive que te fornece uma planilha já bem completa, né? Então, por exemplo, nessa planilha aqui a gente tem o controlador de tarefas. E aí você pode separar ali tá como matéria, mas você pode colocar como setor, né, a tarefa. Então, por exemplo, a produção, né, então vamos colocar lá, separar por setores. Aí tem a produção, comunicação, financeiro, e aí tem as tarefas. Aí você coloca: "Olha, precisa orçar o ônibus para os artistas, né, precisa cotar o hotel, para o período de estada de tal, 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 precisa mandar os contratos, precisa providenciar tal coisa, precisa contratar sonorização, precisa, contratar instrumento, né, locar instrumentos, precisa fazer contratação de staff", enfim, você vai jogando tudo lá, né, no seu controle de tarefas. Aí no status ele vai aparecer se o status dele, né, se foi concluído, se ele está em andamento, se não foi iniciado, ou a fazer, né. Ele tem lá um horário, né, e data de início e prazo
para que você consiga ter um acompanhamento. Esse tipo de planilha é extremamente importante, né, e facilita muito a visualização de todas as atividades, porque num evento a gente tem muita coisa para fazer. E aí, para não correr o risco de você chegar lá na hora e o instrumento não tá lá porque você esqueceu de locar, ou porque você chegou lá e os toca-discos não estão lá porque você esqueceu de verificar isso, você não corre esse risco se você tem um controle das tarefas, né. Então, é super importante você ter um controle dessas tarefas, inclusive adicionar ali uma aba, né, uma coluna onde você coloca quem é o responsável por aquela atividade. Então, por exemplo, a pessoa X, né, foi lá, quero ver quais atividades estão faltando. Ela vai entrar nesse controlador de tarefas e já vai ver: "Puxa, olha, falta eu fazer isso. Nossa, não posso esquecer de fazer aquilo. Ah, isso aqui está atrasado. Deixa eu correr, deixa eu dar isso aqui como prioridade". Então essa planilha ajuda muito assim, nessa questão de controlar essas atividades e não correr o risco de que algo fique faltando e não seja executado. Um outro ponto importante é sobre o Google Drive, ainda voltando, a parte do armazenamento, você pode não precisa necessariamente comprar, né. Eu, por exemplo, tenho espaço comprado aqui, mas você pode utilizar gratuitamente, né. Uma dica extra, bônus, né, sobre a parte do Google Drive, é você ter várias contas de e-mail. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe é que quando você sobe um arquivo no Google Drive, mesmo que a pasta seja de outra pessoa. Então, por exemplo, a gente criou aqui uma pasta, né, do projeto pelo e-mail do projeto, e-mail corporativo do projeto. Só que eu fui lá e subi uma planilha. Quando eu subo essa planilha do meu computador ou do meu, né, do meu drive, ele conta armazenamento do meu drive e não do armazenamento da conta. Isso é muito louco e a gente não sabe por que isso acontece, mas o Drive ele desconta esse armazenamento da conta de quem subiu aquele arquivo. Então, por exemplo, a pessoa da área de comunicação, ela acaba tendo que ter muito espaço, porque ela vai subir fotos, ela vai subir documentos, ela vai subir os planejamentos, ela vai subir as apresentações, que às vezes ocupam um espaço maior, né. Imagina se ela tiver que subir muitas fotos ou todo o material de comunicação, vai ocupar muito espaço. E gratuitamente você tem 15 gigas. Então, digamos, você tem lá os 15 gigas, usei tudo, cria uma outra conta de e-mail, cria um e-mail projeto WYZ, depois cria projeto WYZ1@gmail.com, né, projeto WYZ2@gmail.com. Vai criando contas, porque aí você vai ganhando 30, 45, enfim, armazenamento, você vai usando os 15 gigas de cada conta, né. Mas você tem que lembrar sempre que você tem que fazer o upload dessa conta, para poder utilizar o armazenamento dessa conta. Então, é isso, essa é uma dica extra sobre o Google Drive, que muita gente não sabe como que está comendo espaço e muitas vezes é porque você jogou material seu na pasta de outra pessoa, mas ele está ainda assim utilizando o teu armazenamento. Voltando aqui para a parte das planilhas de tarefas, né, tem uma outra, forma também, que seria uma planilha de acompanhamento do projeto. Então você pode criar ali no Drive, como eu fiz aqui um exemplo, para separar por etapas. Então tem a pré-produção, a execução e a pós-produção, né. Então eu coloquei uns exemplos, né, contratar o artista, quem é o responsável? A Maria. Qual que é o prazo? Dia 10 de outubro. Quais observações, né, eu não posso esquecer que tem que ter nessa contratação, tem que, né, mencionar que é isso, cachê de R$ 3.000, mais as passagens em classe econômica, mais 2 diárias de hotel, mais o transporte local, mais 5% da bilheteria, enfim. E aí você tem esse detalhamento dessa tarefa, né. E qual é o status dele? E aí você pode colocar. Então isso é uma outra forma também de você poder ter esse acompanhamento do projeto, né. Tem uma outra ferramenta também, ainda falando sobre a parte de checklist, né, do projeto, é o aplicativo Trello. O Trello, ele tem tanto para celular, né, Android ou iOS, mas ele também tem, pelo computador. Então você consegue acessar ele online, né, gratuitamente, e você consegue criar uma pasta do seu projeto lá e fazer, criar essas subpastas, né, para fazer a gestão do seu projeto. Então é uma ferramenta excelente, né, ela é muito prática, você consegue adicionar cada colaborador,
eh, em cada pasta, né, você convida por e-mail, então é super prático, você também consegue acessar de qualquer lugar, ele é atualizado simultaneamente. Então você tem uma pessoa lá trabalhando remotamente na área de comunicação, outra da área do financeiro, ele vai atualizando, já atualiza para todo mundo, então ele facilita muito a visualização, facilita esse controle, né, e ele é mais automático, não é tão manual como quando a gente faz aqui no Excel, né. Mas das 2 formas você consegue trabalhar, né. No app Trello, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo que já tem do próprio Trello, né, que é esse exemplo de gestão de projetos. Então ele tem aqui, né, quais são os recursos, né, que ele oferece para você entender como funciona a ferramenta, né, perguntas para a próxima reunião, você consegue colocar ali o que que você tem, de tarefas, consegue, colocar, né, direcionar para cada colaborador, você pode ver que tem aqui o rostinho, né, de cada um, então você consegue demandar, né, as tarefas por área, e aí você sabe aqui, ó, o que tem a fazer, qual que é o prazo, você consegue né, estipular o prazo, você consegue utilizar essas etiquetas para poder facilitar a visualização, saber quem é quem, qual que é o status do projeto, né, da atividade, o que tem pendente, né, o que tem a fazer, né, o que já foi executado, então você consegue ter esse controle. Eu já realizei essa atividade, você joga aqui no executado, né, que é o último que não está aparecendo aqui agora. Tá pendente, então você joga aqui para a área de pendentes. Então, no dia seguinte você entrou lá, você já vem no pendentes, olha, tá vendo, fulano fez, agora eu que tenho que fazer, já sei, tá aqui na parte de pendência. Então facilita muito essa organização e o controle mesmo de toda a equipe sobre cada atividade. E aí você consegue ter uma gestão muito mais eficaz, né, e consegue ter muito mais agilidade na execução de cada tarefa. Bom, a terceira ferramenta é uma planilha orçamentária, né. Você tem normalmente uma planilha orçamentária que foi enviado do projeto, seja no edital, seja numa lei de incentivo, ou enfim, a planilha orçamentária que você apresentou para patrocínio direto, que você conseguiu verba direta, uma doação eventualmente, mas você precisa ter uma planilha orçamentária para controle desses pagamentos. Claro que essa é uma função da parte do financeiro, mas eventualmente você não tem o financeiro, você mesmo que tem que fazer esse controle ou você quer acompanhar esse controle. Então a planilha orçamentária é muito boa, porque ela consegue te dar essa visualização sobre os recursos, como eles estão sendo gastos, o que você tem ainda de verba, né, porque durante a execução do projeto todo mundo que produz eventos sabe muito bem que você sempre tem imprevisto, sempre tem alguns gastos extras, às vezes você tem gastos de menos, né? Porque, por exemplo, eu às vezes previ um hotel e eu consegui um apoio, um patrocínio de um hotel. Então, eu não vou gastar com hotel, mas eu posso remanejar uma parte desses recursos para pagamento de outras despesas que eu não previ, mas que aconteceram, que eu precisei fazer, né? Então, teve gente, por exemplo, muito antes da pandemia, que fez os projetos, não previu que tinha que comprar litros e litros de álcool em gel, que precisava comprar máscaras, que precisava contratar pessoas, que precisava criar totens, que tinha que mudar toda a parte de comunicação, ao invés de distribuir ali um livro-programa ou distribuir algum material físico, né, com o que aconteceu no pós-pandemia, que tinha que evitar ao máximo o contato com objetos, tem que fazer todo o material online, tem que criar, tem que contratar um serviço diferente especializado. Puxa, precisei fazer isso online, precisei transmitir ao vivo, eu não tinha essa verba prevista no meu orçamento, e aí surgiu como um gasto extra, mas em compensação eu não trouxe o artista para São Paulo, então eu precisei pagar essas despesas, então eu remanejei recursos. Você consegue visualizar tudo isso e ter isso tudo muito bem organizado se você tem uma planilha orçamentária, né? Como essa, por exemplo. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui artistas, né? Orçamento. De novo, aquele projeto WYZ, né, que eu coloquei o nome fictício. Então eu tenho aqui gastos com artistas, com produção, com comunicação, com taxas e impostos, né, enfim, você pode criar várias divisões para o teu orçamento, que facilite a tua visualização, né. Tem gente que coloca lá RH para ver quanto que você, está gastando só com contratação de pessoas, enfim, e você pode dividir de diversas formas. Então eu coloquei aqui um básico, né, por exemplo, artistas, cachê, aí você põe a descrição,
quem é o fornecedor, se tem, né, qual que é o valor, qual que é o valor da rubrica, né, para fazer o saldo da rubrica, aí você cria ali um cálculo para ele descontar o valor que foi gasto. Então você sabe que você tem R$ 20.000 para aquela despesa. E aí você gastou 3, ele já vai aparecer ali no saldo da rubrica 17.000. Você já sabe que você tem só esse saldo. E aí você vai gastando. Vai chegar um momento que ou vai zerar, ou você vai ver que tem dinheiro sobrando, ou você vai ver que tem dinheiro faltando. É aí que você vai conseguir visualizar, quando você tem esse tipo de planilha, né? Observações que aí você pode justificar, colocar, especificar. Olha, a gente tinha previsto R$ 2.000 nessa despesa, mas a gente acabou gastando 3. Então você já consegue já colocando essa observação. Por que que isso é muito importante? Durante a execução, você está na correria, está resolvendo mil coisas e você não consegue parar para olhar esses detalhes. Mas acontece que você conseguiu ter essa organização, você foi colocando tudo ali detalhadinho. Quando chega no período de comprovação de prestação de contas, vai facilitar muito, porque você já tem tudo ali detalhado na sua planilha orçamentária, você já tem tudo detalhado ali na lista de tarefas, você tem tudo detalhado ali na parte de produção, sobre os fornecedores, os contratos, você tem tudo ali organizado. Então, quando a gente fala aqui no início da pasta do Google Drive, parece óbvio e ai, todo mundo sabe disso, mas poucas pessoas organizam realmente dessa forma. E quando você vai prestar contas, ele facilita toda a sua vida, porque ele tem tudo ali de forma muito, muito facilitada e você consegue, inclusive, quando você utiliza o Trello, você pode inserir documentos aqui. E aqui também você consegue ter essa organização. Inclusive, você pode criar uma pasta aqui ou no aplicativo do Trello, né, você pode criar uma tarefa, né, uma lista de tarefas que inclui a parte de prestação de contas e você já consegue ir organizando a prestação de contas. Já consegue ir colocando nota por nota de cada despesa, já consegue detalhar se você teve um gasto além ou não, enfim. E aí quando você for fazer o relatório, ó, tá tudo lindo, tá tudo fácil, tá tudo ali na mão, facilita muito a sua vida. Então essa é a terceira ferramenta que eu indico. A quarta seria um roteiro de trabalho. Então, por exemplo, já temos aqui todo o projeto organizado, a gente já fez o controle da gestão do projeto, a gente tem todas as tarefas divididas, a gente já está executando, está todo mundo trabalhando bonitinho, porque está tudo ali bem organizadinho ali no nosso aplicativo ou na nossa planilha, está tudo ali muito certinho, está todo mundo funcionando, beleza, está chegando o evento. Que eu faço? Para a gente poder garantir que está todo mundo ali alinhado, a gente cria um roteiro de trabalho. Nesse roteiro de trabalho, que também, mais uma vez, muita gente acaba não fazendo isso, eu já vi a execução de vários projetos, que o pessoal começa a ligar para o produtor, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Eu tô com tal problema, o fornecedor não chegou, como é que eu resolvo? E deixa o produtor maluco. E o produtor surta, porque ele não consegue atender o telefone e falar com todo mundo, ele não consegue resolver tudo sozinho, a equipe não sabe o que está acontecendo, a equipe não consegue colaborar, e fica aquela bagunça. Atrasa o evento, que é o que a gente mais vê, porque fica tudo nas costas de uma pessoa, todas as responsabilidades, todas as atividades, e as pessoas, no fim, não sabem como ajudar. O roteiro de trabalho é a melhor forma de resolver todos esses problemas, porque você coloca ali um detalhamento de cada dia da execução do projeto. Então, por exemplo, a gente vai fazer um show, ou a gente vai fazer um evento de dança, e aí a gente cria esse roteiro de trabalho. Então, quando que a gente vai começar as atividades? A gente vai começar a produção de fato com a chegada dos artistas convidados. Então, a gente põe lá. Segunda-feira, dia 20 de março, blá blá blá, chegada do artista tal no aeroporto, quem é o responsável, né, qual o horário, as informações que são relevantes para aquela atividade, as observações, ali, traz 2 malas e um violão, então você já sabe que o cara traz 2 malas e um violão, não adianta você buscar ele de moto, que você não vai conseguir trazer o cara, então você já sabe que você precisa prever um transporte que caiba ele, as 2 malas e o violão, então, tudo isso facilita na sua organização, né. Ah, meio-dia, chegada dos técnicos de som e luz, né, e também a chegada da empresa, no teatro, né, início da montagem. E aí já sabe que é a Maria que está responsável, está aqui o telefone dela, né, as informações, a montagem do palco, observações, se prevê uma cadeira, uma estante de partitura, então você já sabe que chegando no teatro você já tem que correr atrás disso, porque isso não pode faltar no palco.
às 13 horas, chegada de equipe de catering no teatro, né, de tal buffet, a montagem do camarim 1, então você já sabe que o artista fica no camarim 1, né, quem que é a pessoa responsável e tal. Então você já tem tudo mastigadinho. E aí você passa esse roteiro com toda a tua equipe. E aí todo mundo sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares, em todos os momentos. Isso facilita muito, porque digamos que o produtor tem um piripaque, como já aconteceu, né, e eu já conheço outros casos também, e já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, acontecer de você ficar doente, ou acontece alguma emergência e você precisa resolver, outra pessoa está resolvendo no lugar. Se você tem um roteiro, todo mundo sabe o que deve acontecer em cada momento, e aí ninguém precisa ligar para o produtor, ninguém precisa ir lá ter essas dúvidas, porque tá fácil, você tá ali e você consegue resolver. Não, deixa eu ver, espera aí, o produtor eu não consigo falar com ele agora, mas eu sei que o ensaio termina às 6, porque eu tô com um jornalista aqui que apareceu do nada e não estava previsto, e ele precisa falar com ele quer entrevistar o artista. Então eu sei que o ensaio termina às 6 e a abertura da plateia, tá, distribuição de livro programa, tal, legal. Então eu vou falar com ele, eu já sei que às 6 horas eu posso ir lá, então eu já aviso o jornalista. Eu já resolvi. Eu tô ali fazendo outra coisa, tô na montagem mas eu consegui ajudar, consegui resolver. Por quê? Porque eu sabia exatamente essa informação, fui lá e falei para o jornalista: "Olha, não consegui falar com a pessoa da comunicação, mas é o seguinte, o ensaio termina às 18 horas. Se você puder aguardar, às 18 horas a gente, né, organiza para verificar se o artista pode fazer essa entrevista". Resolvi, resolvi, não sou da comunicação, mas resolvi um problema, porque eu não consegui falar com a pessoa da comunicação, por exemplo. E não fiquei nessa dependência. Uma outra coisa, que é super importante, ainda no roteiro de trabalho, você ter os contatos. Os contatos precisam estar no final do roteiro. Então, aqui está o roteiro de trabalho, lá no final do roteiro de trabalho, coloca os contatos dos fornecedores todos, de toda a equipe de produção, nome, qual que é a função dele, o telefone, e-mail, até para ficar claro quem que é quem, né? Ah, puxa, essa pessoa ela é assim, né? Ela está nessa função, essa daqui é superior, então se eu precisar de uma necessidade mais urgente ou que é, enfim, demanda uma pessoa ter esse poder de decisão maior, então você já sabe quem que é a pessoa responsável, e aí tá tudo ali. Um telefone, e-mail, tudo bonitinho. Fornecedores, mesma coisa. Não chegou, a gente está olhando aqui, olha, que vai chegar o catering, né? Nesse horário, vai chegar a equipe de som. 12h15 não apareceu. Que eu faço? Vejo aqui, olha, aqui eu tenho a equipe de sonorização, deixa eu ligar, é esse tal de Rafael. Aí, você já tem o telefone, você liga, pô, o que aconteceu, né? Você tá atrasado, como que a gente resolve? Então, é super importante. Eu não coloquei aqui, mas normalmente eu coloco sugestões de fornecedores para emergências. Então, por exemplo, eu contratei essa empresa Palco Lindo, né, para fazer a estrutura do palco. Só que se acontecer qualquer imprevisto, eu tenho outras 2 empresas que eu posso entrar em contato numa emergência. O cara falou: "Olha, pegou fogo a minha empresa ontem, não consigo te atender. Ó, aconteceu tal imprevisto, meu caminhão quebrou, eu tô em outra cidade, não consigo te atender". Você tem ali os outros contatos na manga para você ligar na hora e resolver, né. Então, se você tem já previsto isso com antecedência e você está bem antecipado com a sua produção, você consegue resolver a tempo. Você entra em contato com os seus fornecedores. Então, é uma forma de você conseguir deixar o evento todo redondinho. E a penúltima, né, ferramenta que eu acho bem importante é você carregar uma pasta física no evento. Então, estou realizando um projeto, eh eh presencial, né. Então leve uma pastinha, você vai deixar todos os documentos impressos, se tiver visto de algum artista, alguma coisa que é importante você ter na manga, ECAD, recolhimento, né, dos direitos autorais, taxas eventualmente que você tenha, TFE ou outras taxas, impostos que você eventualmente teve que pagar, alvará, contratos, qualquer material que seja importante, documento que seja importante você ter ali na hora. Ó, baixou a fiscalização tal coisa, baixou o Ministério do Trabalho, né, as secretarias do trabalho, baixou o ECAD, quer que você comprove que senão ele bloqueia teu evento, porque isso pode acontecer, viu, e acontece muito. Se você não tem esses documentos, se acontecer de você ficar sem internet, você só tinha aquilo salvo no Google Drive, e na hora do projeto ali aconteceu qualquer coisa, choveu, ficou sem
sem internet você não consegue acessar, você precisa ter isso fácil, porque se você não apresentar essa comprovação desses pagamentos, seu evento pode ser bloqueado e ele pode não ser realizado, e isso é muito grave. Então, ao invés de você correr esse risco, já deixa tudo impresso bonitinho, leva numa pastinha com você e você tem garantido todos os documentos, qualquer fiscalização que baixar no teu evento, você tá com tudo ali prontinho, bonitinho, separadinho na tua pasta e você evita qualquer tipo de transtorno. E a última são as dicas de plataformas para estudo que eu trago, né. Existe um guia, né, feita pela Taiane Fernandes, pelo governo da Bahia, que é muito legal de gestão em produção cultural. Então eu super indico como material online gratuito que você pode acessar para você ter mais informações, né. Existe também esse outro link que é do Sebrae, né, que é projetos culturais, como elaborar, executar e prestar contas. É um arquivo também online, gratuito, um PDF que você consegue acessar e ele é bem detalhado. Ele explica, inclusive, como você escreve projetos, quais são as etapas, o que que é importante você ter, enfim. Ele é bem legal, tem bastante informação aí. Tem esse curso online gratuito de produção cultural do portal IDEA, que é um curso gratuito com vários módulos e tal, e é tudo de graça, é só você se inscrever ali na hora, se cadastrar e você consegue ter acesso ao material gratuitamente, fazer esse curso básico, né. E existe um curso pago pelo Senac, né, que é um curso de produção cultural, que aí é um curso bem completo, né, é do Senac, mas se você tiver a fim de investir na tua carreira e acha interessante você ter um diploma, acha interessante você fazer um curso mais, detalhado, eu indico esse curso do Senac também. É isso, espero que vocês tenham aprendido muito, espero que tenha sido produtivo, né. Todas essas etapas são muito importantes, e me ajudaram muito, né, e fui aprendendo tudo na na raça mesmo, né. Fui aprendendo ao longo desses quase 20 anos de experiência com produção cultural, né, e com essas ferramentas que são muito úteis, né, são eh, muito bacanas para te ajudar na produção dos seus eventos. Então espero que você tenha aprendido, que tenha sido tudo muito útil. Acesse essas plataformas de estudo, que eu super recomendo também para você aprimorar ainda mais seus conhecimentos. E é isso, e eu agradeço muito a sua presença e participação nesse workshop. Vai ficar salvo aqui, indica para os teus amigos. E é isso, um grande agradecimento ao PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Um beijo.